Boa noite a todos. Nesse mês de novembro, a USE Intermunicipal de Santo Sebastião, durante todo o mês, está promovendo o terceiro encontro em busca pela paz. E como tema de hoje, eu trouxe Mateus, o Levi, que encontrou a paz em Jesus. Em Cafarnaum existia um homem que tentava, chamado Alfeu, que tentava manter a sua família. Ele não tinha profissão, mas ele trabalhava todos os dias, saía em busca do pão para a subsistência da família. E esse homem, apesar de conhecedor das leis de Deus, através do conhecimento espiritual que também tinha, ele era rude, porque a vida o tinha feito rude. E ele criava 3 filhos, um deles era Mateus, um jovem que também conhecia Deus, mas não concordava com as palavras do pai, que era rígido em sua orientação. Ele achava que as escrituras traziam um Deus cruel, punitivo e às vezes até arrogante, impositivo. Afinal de contas, se não fizesse o que ele queria, automaticamente seríamos punidos, castigados. E ele não concordava com isso, e às vezes até tinha debate com o pai. E o pai, um homem austero, acabava criando uma rusga contra o filho. A mãe, apesar de apoiar o filho, não nas escrituras, mas por amor, pouco falava, porque naquela época eles eram patriarcal. Com o tempo a época era patriarcal. O homem era o dono da palavra, da última palavra. E Mateus cresceu nesse ambiente tóxico e é rejeitado. Quantas e quantas vezes o pai não o expulsou de casa, proibindo que ele entrasse. Só entrava porque a mãe intercedia da melhor maneira possível, dentro daquilo que ela podia. Mas mesmo assim, Mateus foi criado fora de casa. Ele conquistou a amizade de um centurião, um romano, que por algum motivo se afinizou com Mateus. E Mateus, ele era autodidático, ele falava a língua, falava grego ou hebraico, e as línguas da época. Aprendeu não só a ler e escrever, mas mexer com as matemáticas. Era muito inteligente, muito inteligente. E Gaius ficava impressionado com a igreja de Mateus. E vira e mexe, estavam conversando sobre vários assuntos. E Mateus, quizás, nós sabemos espiritualmente que isso vinha de sua bagagem espiritual. Porque o conhecimento, ele de alguma maneira, ele vinha crescendo, brotando em suas palavras, que até mesmo o próprio Mateus ficava impressionado. De onde vinha todo esse conhecimento? E assim ele cresceu. E Gaius, que era um centurião, ele intercedeu junto a Herodes, que era o governador da época, para que ele pudesse ser um dos cobradores de impostos. O seu xará, Gaius também, que era, digamos assim, aquele que controlava Cafarnaum. E aí ele levou até ele e o apresentou, e ele ficou impressionado com o conhecimento do rapaz. E a partir dali, Mateus se tornou um cobrador de impostos. Foi um caos para ele. Todos os judeus se revoltaram, a nação judaica. Como poderia um judeu estar ao lado do romano e ainda cobrando impostos? Era demais, eles se odiavam. Ele tinha que sair de casa com guardas. Gaio, um amigo, sempre levava guardas para que pudesse levá-lo até o seu posto de arrecadação. Ele era xingado, ofendido, era muito ódio que ele tinha. E isso o amargurava, porque Mateus era uma pessoa boa, era uma pessoa dada às leis,
conhecia Deus, sabia que Ele não amava e se sentia mal o que estava fazendo, mas ele era obrigado, não tinha outro jeito. Mas sua vida tinha que mudar, e mudou. O mestre Messias, na época já conhecido por ele, porque como judeu ele sabia que o Messias viria salvar o povo, não da forma como o povo achava que era salvação, porque o povo daquela época, assim como nós hoje em dia, achamos que Jesus vem salvar, ou vem nos salvar dos algozes, dos aniversários, mas Jesus nunca teve esse compromisso de nos salvar dos outros. Jesus veio para nos salvar de nós mesmos. Essa é a intenção de Jesus. Porque Jesus veio para que nós pudéssemos aprender com Ele o seu exemplo de amor, de fraternidade, de compreensão, de resignação. E Ele nos mostrou quando encarnado. Nós achávamos, naquela época, o povo achava ali naquela época, que Ele viria para simplesmente dizimar os romanos, trazendo o seu exército de anjos. E não só o povo entendia isso, como também os próprios apóstolos acreditavam nisso. E quando começaram a seguir Jesus, eles não entendiam como Ele podia ser tão brando, aquele que seria o libertador, que Ele salvaria. Como pode ser tão brando? E foi muito dificultoso eles entenderem a mensagem de Jesus. E de todos os apóstolos, aquele que entendeu a mensagem de Jesus foi Mateus. Tanto foi que ele o acompanhou, estava presente em todos os momentos, admirando as atitudes, aprendendo com as atitudes, porque ele entendeu que ali ele tinha encontrado Deus, que realmente Jesus era o Deus encarnado, na linguagem da época, porque todos nós somos Deus encarnado. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, somos uma partícula em Deus, cada partícula átmica do nosso corpo tem a presença de Deus, e nós somos deuses, como Jesus falou. Nós podemos fazer tudo que Jesus fez, faz, e segundo Ele, muito mais. Nós podemos salvar a nós mesmos, podemos curar a nós mesmos, jamais curaremos o outro, nunca curaremos o outro. O próprio Jesus não curou o outro, a não ser que Ele permitisse. Os 10 leprosos, onde nem todos foram curados, Ele só curava quem queria ser curado. Por isso, primeiro ele perguntava: o que queres que eu faça? Fosse leproso, fosse cego, fosse paralítico, talvez tivesse afasia, surdez. Ele jamais curava sem antes perguntar: o que queres que eu faça? Porque tem que sair de mim, tem que sair de nós o desejo da cura. Jesus é um manancial puro, cristalino, águas energizantes, mas eu só saciarei a minha sede se eu for até essa água, até esse manancial. Ele jamais virá para mim, mas Ele está lá, pronto para a nossa sede. Assim é Jesus. Era e é Jesus. E Mateus ficou impressionado. Cada palavra, ele bebia cada palavra de Jesus, ele absorvia, ele anotava.
o que Jesus falava, o que Jesus fazia. Ele foi o 7º apóstolo, num momento crucial da vida dele, onde não suportava mais, ele estava depressivo, com transtorno de ansiedade, uma pessoa daquela época. Tinha síndrome do pânico, tinha medo de tudo, lavava as mãos várias vezes, pegava a sandália que ele ia dar do local onde ele ia, até não era a mesma que ele usava no posto, e vice-versa. E ele estava num momento difícil, desesperado, já ouvira falar de Jesus e dos seus feitos, e ele até acreditava que ele era o Messias. Porque naquela época não é que nem hoje, que nós estamos convictos que no nosso governador planetário, nosso modelo de guia, após milênios, estamos quase convictos. Eu acredito, pelo menos na minha parte, eu estou quase convicto que ele é o modelo de guia. Porque se eu estivesse convicto que ele é o meu modelo de guia, o que eu faria? Eu seguiria. Ele é o modelo de guia. Eu sei que ele é, mas eu não sei que ele é. Eu acredito que ele é. Qual a diferença de acreditar e saber? Acreditar é volátil. Hoje eu acredito, amanhã minha vida fica conturbada, sofrimento, já tenho minhas dúvidas. Afinal de contas, por que ele não me atende? Se eu oro, faço promessas, faço orações, ou nas casas espíritas, entro nos grupos de orações e eu peço, oro, por que Jesus não me ouve se eu sou um bom espírita, se eu sou um bom cristão, se eu sou um bom evangélico? Por que ele não me escuta? Por que ele não me atende? Por que ele não me cura? Espiritual, psicológico, emocional, físico e financeiramente. Porque ele não me acolhe, porque ele não cuida de mim. Jesus jamais nos deixa desamparados, só que ele continua fazendo a mesma pergunta de milhares de anos. Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Eu não digo para ele o que eu quero que ele faça. Eu quero que ele adivinhe, ou que faça sem minha autorização. Mas espera aí, doutor Júnior, eu falo sim o que eu quero, porque está nas minhas orações. Eu estou com problemas de obsessão, estou sendo obsediado, fui lá no centro, me falaram que eu tenho um obsessor que me acompanha, me prejudica, não deixa ter a minha vida. Eu não tenho culpa. Ele sim tem culpa. Está me obsediando, provavelmente são conflitos de vidas passadas. E ele está me perseguindo, quer me destruir. Por que Jesus deixa que isso aconteça? Jesus pergunta: o que queres que eu faça? E eu digo a Jesus: eu quero que tu, mestre, afaste ele de mim, para que ele deixe eu ter a minha vida. E o mestre, através dos homens, porque Deus ajuda os homens através dos próprios homens, não através dos seus anjos, porque as linguagens dos anjos eu não conheço. Como diz Paulo, ainda que eu fale as línguas dos anjos e dos homens, a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um bronze que ressoa, um sino que retira.
em paz. A pergunta é: o que eu faço para que isso aconteça? Será que essa energia chamada amor é muito difícil amar, né? Principalmente os nossos adversários, é muito difícil. É muito difícil. Eu não consigo amar o meu adversário. Ainda mais se me prejudicando. Mas o amor, ele tem um segmento, ele tem uma escala para nos levar até ele. Como é que inicia essa escala? Primeiro degrau: educação. Para ser educado, eu preciso amar as pessoas? Para dizer bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, até logo, eu preciso amar? Não. Educação. Outro degrau: respeito. Eu preciso amar a pessoa para ter respeito? Não. Eu não concordo com você em nada, em ponto algum. Mas eu respeito a tua opinião. Você fica com a sua, eu fico com a minha. Evito o empate agressivo. Mas o outro foi agressivo comigo. Lembra de Jesus, nosso modelo. Paulo e Pedro, quando foi anunciar Jesus, ele dizia para eles que toda vez que Jesus ia numa cidade ou numa aldeia, né, ele falava para os seus apóstolos, ele mandava os apóstolos antes, porque não tinha WhatsApp naquela época, né? Então não tinha como ele saber. Ia à frente, avisando que o Messias, que o Mestre estaria lá para orientar, evangelizar e curar, se fosse possível. Mas vocês sabem que a maioria dos judeus, se não todos, não acredita em Jesus. Para ele, o Messias, ainda não chegou. Então, para eles, ele era uma fraude, um engodo. Os falsos profetas que estão nas Escrituras, e quando eles chegaram, eram hostilizados. Algumas aldeias o recebiam, outros o hostilizavam. E Jesus falou: quando saíres das aldeias, tire tuas sandálias e deixe o pó do lado de fora. O que ele quis dizer com isso? E é o que ele diz para cada um de nós. Os conflitos que nós temos com os outros, muitas vezes com divergência de opiniões, onde algumas pessoas perdem o controle, caem na insanidade, são agressivos, estúpidos, ofensivos. Vamos deixar essas energias tóxicas com eles. Vamos remover a toxicidade de nossos corações, deixando com eles e levando a minha visão daqui. E nesse processo como todo que Mateus tinha, que nós estamos tendo hoje nunca na história da humanidade existiu tantas almas enfermas. Nós estamos doentes. Eu não estou falando do físico, não, porque o físico é uma consequência do espírito. A nossa essência espiritual gera pensamentos, sentimentos, emoções tóxicas, comportamentos degenerativos, que desarmoniza o nosso perispírito, que é nossa forma, da nossa forma, e essa toxicidade, ela borbulha no campo magnético que alimenta as nossas células, os nossos órgãos. Então as toxicidades
alimentos que nós comemos hoje, onde de alguma maneira nos é mostrado, né? Pior são esses alimentos emocionais, porque o próprio Jesus nos disse que não é o que entra pela boca que faz mal, mas o que sai dela. Tudo aquilo que dizemos com uma energia muito forte, muito poderosa, porque afinal de contas somos deuses. Podemos fazer o que Jesus faz e muito mais. Cada palavra minha, quando energia, ela é partícula, ela é energia. E como partícula, ela constrói ao meu lado ideias, pensamentos, sentimentos, em que ficam vomitando a nossa volta, segundo demandam os campos morfogenéticos. Eu sei que vocês aqui não são da época, nessa época, né? Mas eu sou da época daquela revistinha que tem aquele balãozinho, né? Que tinha os desejos. O cara falava, eu falei, tinha um balãozinho aqui, né? Nós somos assim, gente. O tempo todo, não o que falamos, tá? Mas o que sentimos, porque a palavra não tem poder. A palavra não tem poder. O que tem poder é o que eu expresso em vibração. Porque se tivesse poder seria muito fácil, né? Quantas coisas não são ditas que é pura mentira, não é verdade? A pessoa fala aquelas mentiras, todo mundo acredita e o cara, coitado, esses bobos, estão mentindo, está todo mundo acreditando. Então o poder está na intenção, a intenção é que tem poder, e ele gera esses campos mórficos, que mandam os campos morfogenéticos, que nos identifica pela espiritualidade, que nos identifica perante a nossa própria vida, porque nós somos atraídos pela lei da atração, que é a lei que move o universo. Somos atraídos e atraímos. E nesse processo, nós temos uma vida boa, queremos, uma vida ruim, como queremos. Nós pedimos, mas construímos. E é isso que Jesus veio nos fazer. E é isso que Jesus nos falou. E é isso que Jesus mostrou, curando as pessoas com essas 3 perguntinhas. O que queres que eu faça? Tens fé para me fazer? Porque querer uma coisa, agora será que eu tenho fé para aceitar? Quando eu peço algo para Jesus, será que eu tenho fé verdadeiramente, saber que eu já estou curado a partir do momento, ou já tenho tudo aquilo? Porque, gente, o universo está a nosso dispor, porque somos deuses, falou Jesus. Tudo que eu quero, eu posso. Tudo que eu posso, eu consigo. E se consigo, já está decretado. Tudo que eu quero já está decretado para o universo. Tudo, sem exceção. E não são só as coisas boas, não. As coisas ruins também. Se eu quero, eu vou conseguir, porque ele está à nossa disposição. Não nos julgando, não determinando aquilo que eu devo ou não devo fazer, porque é assim que funciona. É a lei de Deus, a lei da justiça, o livre-arbítrio, a causa e efeito. Estamos livres dessas decisões. E Jesus, do nosso lado, simplesmente tenta fazer com que eu mude de rumo, porque eu sei que ele sabe que não é o melhor para mim. Ele intui, me inspira, e quando ele não intui, inspira, ele utiliza os homens, os
próprios homens, para que ambos aprendam. Então coloca obstáculos na nossa vida, que a gente com insistência continua. E a gente fala, eu sou persistente. E no final, do resultado, eu descobri que eu fui teimoso. Porque aquilo não era para mim. Mas Jesus chegou para a mulher adúltera, após eles não ser apedrejada, porque ele tocou na mente de cada um, na consciência de cada um. Se não tem esse pecado, atira a primeira pedra. E esse jogo de energia poderosa de Jesus penetrou na consciência de cada um, e todo mundo devagarinho largou a pedra e saiu andando de tanta vergonha, de tanta vergonha pelo que ia fazer. E ao olhar a mulher, manda ela se levantar, erga-te, mulher. Cadê teus acusadores? Se foram, mestre, Rabi, não me acusaram, nem eu te acusarei, fala Jesus. Porém, é o que ele faz com todos nós. Ele não nos acusa de nada do que fazemos. Nada. Mas ele nos diz toda vez que tomamos a decisão errada: não te acusarei. Eu vou te erguer novamente, te dar uma nova oportunidade. Mas lembra-te, eu não avalizo a tua atitude. Vá e não peques mais. E é o que ele faz conosco. Cada atitude nossa que a gente toma, a queda, adoece das atitudes, sentimos dores, transtornos, traumas, síndromes, porque estamos trilhando caminhos que não são nossos. Nós estamos contra a nossa essência divina, sentimentos contrapostos à minha essência. E eu mesmo sinto essa dor. Ele cai. E aí, Jesus nos dá uma nova oportunidade. Sempre. E Jesus, a gente pede perdão para Ele, mas Jesus jamais nos perdoa. Jesus jamais nos perdoa, sabe por quê? Porque Ele nunca se matou com a gente. Ele ama. Quem ama nunca perdoa, simplesmente ama e compreende e respeita. Não avaliza, porque lamenta as nossas quedas e lamenta as nossas dores, mas sempre fica disposto a nos ajudar, a nos orientar, a nos erguer. Quantas vezes for necessário, sempre nos erguerá. E assim Mateus encontrou Jesus. Assim Mateus, quando foi chamado, o 7º apóstolo a ser chamado, Jesus passa onde ele estava, no posto que ele estava, olha para ele e já sente aquela energia. Imagina Jesus olhando para você e para mim. Imagina para a nossa frente aqui agora, aqueles olhos poderosos, magnéticos, olhar em nossos olhos. Ele olha, Mateus, eu convido, apenas uma frase: venha, Mateus, me siga. Ele larga tudo, do jeito que estava, da forma que estava, e foi seguir Jesus. Mateus, o cobrador de impostos, encontrou a paz em Jesus. Eu espero que nós, algum dia, possamos encontrar essa paz
que nós possamos um dia nos reencontrar conosco mesmo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos fraternos, solidários, amorosos, justos. Nós somos. Mas ainda criança que estamos num berçário terreno, transitando por vários períodos de crescimento, agora das provas e expiações, indo para o processo regenerativo, que quer a Deus, e Deus quer, Jesus também, mas que nós, como Ele nos perguntou, que queres que eu faça, que nós possamos encontrar a nossa paz e a nossa essência. Que Deus abençoe cada um de vocês. O meu muito obrigado, que Jesus o acompanhe agora e sempre. Muito obrigado.